Bom dia, boa tarde, boa noite para você que mais uma vez veio para aqui estar comigo, um local onde a gente sempre tem algo para a gente aprender. Adoro quando a gente pode se encontrar por aqui. Tá bom? Então vamos lá para mais uma aula, para mais um pouquinho de aprendizagem. Fica aí comigo bem grudadinho, porque a nossa aula de língua portuguesa já está começando. Muito bem, gente linda. O que que você vai aprender hoje nessa aula de português? Vamos aprender como interpretar textos, especialmente, tá? O texto de gênero texto, não um texto que faz parte do gênero textual, fábulas. Beleza? Então, o que que você vai precisar para essa aulinha de hoje, tá? Presta atenção, porque são duas folhinhas. Na verdade, essa folha você já, né, até fez uma atividade em relação à leitura. Você fez leitura, gravou para a professora e hoje nós vamos trabalhar a interpretação de texto, tá? Dessa história aqui em fábula. Então, você procura aí, tá bom? No seu material, esse texto, tá? Ele tem, agora é composto por duas folhinhas. Tá bom? Então, dá uma olhada aí para você ir lá no seu material, para você poder, então, pegar e deixar organizado aí essas duas folhinhas. Vai precisar também do lápis de escrita e da borracha. Então, se precisar, pausa agora, tá bom? A aula vai, organiza esse material e aí você retorna comigo para a gente poder fazer juntos, beleza? Essa interpretação, tá? Beleza? Tudo organizado aí na sua mesa de estudo. Olha, então, primeira coisa, eu quero que você coloque aqui o seu nome, a data de hoje, ok? Hoje são 21 do mês 6 do ano 21, tá bom? Então, eu quero que você primeiramente acompanhe com a professora aí a leitura desse texto. Tá bom? Você já fez a leitura, mas vamos fazer novamente para a gente poder se reinteirar novamente da história, beleza? Então vamos lá, acompanhe comigo. A cigarra e a formiga. Tendo a cigarra cantado, olha, aqui tem um erro, porque não é contado, tá bom? Passa o lápis aí, ó, assim, bem no meio dessa palavra, cortando a palavra, e escreve assim, ó, cantado, tá bom? A palavra é cantado, não é contado. Então, cantado. Tendo a cigarra cantado durante todo o verão, viu-se ao chegar o inverno sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse: Querida amiga, podia emprestar-me um grão que seja de arroz, de farinha ou de feijão? Estou morrendo de fome. Faz tempo que não come? Perguntou-lhe a formiga, a vara de profissão. A vara, ou seja, ela era muito trabalhadora, tá bom? E o que foi que a cigarra respondeu? Faz. E a formiga, então, novamente pergunta: E o que fez a senhora durante todo o verão? Eu cantei, disse a cigarra. Cantou, é? Pois agora dança. Essa é uma história divertida e engraçada, certo? Que faz parte do gênero textual de fábulas que a gente, né, já vimos várias vezes. Você já sabe a característica desse texto. É um texto que traz, né, aí personagens como os animais e eles têm uma característica bem humana, que nesse caso é a fala. Nós sabemos que os animais não falam, mas na fábula eles estarão falando e é uma história que, além de nos divertir, ela tem como principal objetivo sempre ensinar uma lição. Olha só,
né? Vamos agora conversar um pouquinho sobre esse texto. Nós temos aqui dois personagens, a cigarra e a formiga, certo? E aí, lá na floresta, durante todo o verão, a formiga, ela, como é um animal sempre muito trabalhador, né? Trabalha pra caramba, você já viu, né? Que todos os dias a formiguinha, ela passa o dia trabalhando, carregando folhinha para dentro da sua casa. Mas no inverno você não vê as formigas trabalhando como elas trabalham em dias quentes. No inverno, elas gostam de ficar lá quietinhas na sua casinha. E daí essa formiga trabalhadora aqui da nossa história, ela fez isso, trabalhou muito durante o verão, colocando bastante comidinha dentro da sua casinha. Mas por vez, um outro personagem que foi a cigarra, o que foi que aconteceu? Ela não quis saber de trabalho. A cigarra passou o verão todo cantando. Aí chegou o inverno. E no inverno, lá na floresta, não tem muito o que comer. E aí, agora sem comida, o que foi que a cigarra fez? Ó, bateu lá na porta da casa da dona Formiga e pediu para ela um pouco de comida. Só que a formiga, durante o verão, ela observou que dona Cigarra só vivia cantando. Cantando e cantando, não é verdade? E daí ela falou então: "Ah, olha só, essa cigarra muito espertinha, passou o verão todo cantando, né? Você tá com fome? Pois é, pois agora dance." Tá bom? Então é essa história que se passa, tá bom? Nesse texto. E qual é a moral dessa história? Não veio trazendo aqui no texto, mas a moral é o quê? Acho que você já percebeu que quem não trabalha também não come, não é verdade? Precisa ter trabalho, precisa se esforçar para poder ter a recompensa, né, de algumas coisas. Tá bom? Então, essa é a moral da história. Vamos agora fazer uma interpretação de texto, tá? Nós vamos ter algumas perguntas aqui que precisaremos voltar ao texto, procurar as informações que estão dentro desse texto para a gente poder então responder. A interpretação ela nos ajuda a perceber realmente se nós entendemos o que lemos, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Na letra A, nos pergunta assim: olha, quais são os personagens da história? Então, você tem os personagens, são seres que estão em ação nessa história. Quem são eles? A formiga, tá bom? Então, vamos começar aqui com letra maiúscula. A formiga e a cigarra. Então, nós temos aqui esses dois personagens e a cigarra. Responda aí, tá bom? Com calma. Ponto final. Se precisar, pausa o vídeo, responda com calma e você retorna, tá bom? Letra B. Quem é o autor do texto? Todo o texto foi escrito por alguém, tá bom? Ou nessa história aqui, na verdade, ela foi inventada por alguém. E nós temos o nome do autor, que se encontra bem aqui, ó. Jean de La Fontaine é o nome desse camarada aqui. Então, vamos escrever o nome dele aqui, ó. Vamos começar com letra maiúscula, tá bom? Nome de pessoas, a gente sempre vai escrever com letra maiúscula. Então, o nome dele aqui, ó, Jean de La Fontaine. Fontaine, tá bom? É o nome do autor dessa história. Vamos para a nossa próxima. Está aqui. Letra C. Olha a pergunta. O que aconteceu com a cigarra quando o inverno chegou? E aí, o que foi que aconteceu com a cigarra quando o inverno chegou? Ela estava sem comida e com fome, certo? Então, vamos responder isso aqui, ó. Ela, vamos começar o E aqui com letra maiúscula, tá bom? Ela estava
Agora, né? Sem comida, porque não trabalhou, ficou só cantando. Então, ela estava sem comida e com fome. Por isso que ela foi lá na porta da casa da dona Formiga pedir comida para ela, né? Então, essa é a resposta da letra C. Dá pause, responda com calma, com a letra bem bonita, e aí você volta e dá play para você poder, então, fazer a letra D junto comigo, tá bom? Na letra D temos a pergunta seguinte: o que a cigarra poderia ter feito para que sua situação fosse diferente no inverno? E aí? O que a cigarra poderia ter feito de diferente? Lembra que a cigarra ficou só cantando no verão? O que ela poderia ter feito? Ela poderia ter trabalhado também, certo? Então, ela poderia ter cantado, mas também poderia ter trabalhado. Com certeza, teria sido diferente para ela. Ela teria comida agora no inverno. Vamos responder isso? Então, assim, olha, ela poderia ter trabalhado, certo? Isso é o que Dona Cigarra poderia ter feito de diferente. Ela poderia ter trabalhado. Ponto final. Na letra E, nós vamos ter a seguinte pergunta: qual foi a atitude da formiga em relação à cigarra? Lembra, a cigarra foi lá, bateu a porta da casa de Dona Formiga, pediu a ela comida, não é? E o que foi que a formiga falou para ela? Pois é, tá com fome? Faz tempo que você não comeu? Pois é, cantou agora durante, né? Cantou durante o verão, pois agora dança, ou seja, a formiga, ó, não quis nem saber do problema de fome da cigarra. Tá? Essa foi a atitude da formiga em relação à cigarra. Então, o que nós vamos responder? Olha, qual foi a atitude da formiga em relação à cigarra? Então, nós vamos colocar assim, olha, a formiga não se importou com o problema da cigarra, tá? Então, a formiga, letra maiúscula para iniciar essa frase. A formiga não se importou. Escreva bem caprichado aí, tá bom? A formiga não se importou com o problema, que era um problema agora, né? Passar fome não é nada legal. Com o problema, a professora vai terminar de escrever aqui, olha, se a sua linha também tiver acabado, pode escrever nesse espaço aqui que não tem problema. Com o problema da cigarra. Essa foi a atitude que a formiga teve para com a cigarra, tá bom? Na letra F, tem uma pergunta que vai ter uma resposta bem pessoal. Você vai perceber, olha só. Você concorda com a atitude da formiga? Essa atitude da formiga de não estar nem aí para o problema da cigarra? E aí, você concorda? Sim ou não? E tem outra pergunta. Se você fosse a formiga, que atitude tomaria em relação ao pedido de ajuda da cigarra? Então, veja bem, aqui é uma resposta pessoal, tá bom? Se você concorda com a atitude que a formiga teve, você vai colocar sim e vai responder a outra parte, tá bom? Né? Se você fosse a formiga, já que você concorda com essa atitude que a formiga teve de não estar nem aí ao problema da cigarra, e se você fosse essa formiga, qual seria a atitude que você tomaria, né, ao pedido da cigarra? Seria essa mesma atitude? Você teria uma outra atitude? Tá bom? Agora, se você não concorda, você vai colocar não. E qual seria, né, uma outra forma que você estaria tomando para poder, então, ajudar a dona cigarra?
tá bom? A professora colocaria assim, olha, e perceba, eu não quero que você tenha a obrigação de colocar o que eu vou colocar. A professora vai te dar um exemplo da minha resposta, tá bom? Eu não concordaria com a atitude da formiga, tá bom? E o que eu faria de diferente se eu fosse a formiga? Eu ensinaria para aquela cigarra que ela tem também que trabalhar. Então, olha, o que eu faria? Eu falaria assim, olha, dona cigarra, é o seguinte, da próxima vez, você tem que aprender a trabalhar. Então, eu vou dividir a minha comida com você, mas em troca, eu quero que você limpe minha casa, eu quero que você lave a louça que a gente sujar, né? Então, lógico que formiga não tem louça, mas assim, né? Estamos aqui participando de uma história. Então, essa seria a minha atitude, tá bom? Mas isso é a minha resposta. Você dê a resposta que você quiser. E por último, quero que você faça aqui nesse espaço, tá bom? Você tem todo esse espaço aqui para fazer uma bela cena da história, tá? Você pode fazer um desenho da formiga trabalhando, da cigarra cantando, tocando um violão e cantando, ou depois da cigarra lá com frio, com fome. Solte a sua imaginação, tá bom? Faça um desenho bem bonito, bem legal dessa história. E quando você terminar, tá bom? Colhe essa atividade no seu caderno de português, manda fotinha para prof dar um super joia na sua atividade, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar para a prof lá no WhatsApp, que eu estou aqui para responder todas as suas perguntas, tá bom? Super beijo no seu coração, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!